Olá a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma live envolvendo aqui os meus amigos do Grupo Protege. Meu nome é Diógenes Lucas, sou tenente-coronel veterano da Polícia Militar. E como vocês sabem, eu venho das tropas de elite. Nas tropas de elite nós temos algumas características e uma delas é o respeito aos 3 momentos: treinar, dar treinamento e operar. Notem que dos 3 momentos, 2 são relativos ao treinamento e é isso que caracteriza uma tropa de elite. E a Protege, como uma empresa de alta performance, dentro daquelas que são o top no segmento da segurança privada, do transporte de valores e das outras atividades que a Protege executa, também leva muito a sério a questão da capacitação, e esse é o tema da nossa live de hoje. Eu não poderia estar mais feliz porque nós temos aqui 3 convidados que vão falar sobre a capacitação, a importância da capacitação, sob 3 diferentes pontos de vista. Eu queria apresentar cada um deles para vocês aqui. Quero agradecer a sua presença, Alcides Venâncio, que é o nosso gerente corporativo de educação e é um importante pilar da Protege por conta da nossa universidade corporativa, que forma, que qualifica, que aproveita para estender todo o conhecimento à disposição dos colaboradores e também dos familiares. Também conto com a presença aqui do meu querido amigo Ronaldo Tonelotto, gerente corporativo de negócios, que é receptor da questão do treinamento e da capacitação, sobretudo para o reforço do argumento do comercial. Cuidando da área comercial, ele precisa ter um argumento muito consistente do diferencial que a Protege oferece aos seus clientes em termos de capacitação. E também aqui conosco, Leandro Zipoli, que é o gerente corporativo da vigilância, é aquele que cuida da implantação, é aquele que tem o contato mais próximo do cliente, sabendo se o cliente está satisfeito com as nossas entregas. Portanto, aqui um time muito capacitado, e eu queria começar essa conversa com você, Alcides. Aliás, quero dar essa boas-vindas a vocês, agradecendo a presença de vocês, mas a primeira pergunta que eu dirijo aqui é para você, Alcides, e eu gostaria de ter também dos meus outros convidados, do Ronaldo e do Leandro, o mesmo ponto de vista referente, particular de cada um, referente a essa questão. Como é que você vê, Alcides, como diferencial da Protege, a importância da capacitação como diferencial de mercado? Olá, Luca. Olá, Ronaldo. Olá, Leandro. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa oportunidade. Para nós é sempre uma felicidade mesmo compartilhar um pouco aqui do nosso dia a dia em relação às nossas práticas sobre as pessoas, sobre a nossa gente, né? E, Luca, para mim é uma felicidade estar contigo aqui. Eu tomo a liberdade de te chamar de Luca. Todos sabem do teu currículo maravilhoso que você possui. É uma felicidade tê-lo aqui como parceiro. Poxa, capacitação para nós, eu sou suspeito para falar, né? Como gerente da área de educação e desenvolvimento, assim como se denomina a área de treinamento no Grupo Protege, nós temos tantas iniciativas a partir da fundação da nossa universidade corporativa, que faz aniversário de 5 anos nesse ano de 2021, mas além disso, muito antes disso, a Protege já era referência em treinamento, em capacitar, em potencializar a nossa mão de obra, né? E falar da importância disso, acho que é assim muito fácil, né? Porque o quanto a gente não quer ser atendido por pessoas bem capacitadas, né? Imaginemos isso em qualquer situação. Então, ao levar o seu veículo numa oficina, a primeira pergunta que você faz é: será que esse mecânico está bem capacitado para reparar, né, para diagnosticar a minha necessidade? O mesmo acontece com os nossos profissionais, os nossos vigilantes. E olha a responsabilidade, né? Muitos deles portando um armamento. Então, eles tiveram na sua formação uma capacitação específica para isso, capacitação que envolve sala de aula e envolve prática, e nós acrescentamos isso no dia a dia com diversas iniciativas, dentre elas a nossa universidade corporativa. Então eu imagino que para o mercado, para os nossos clientes, para todos aqueles que se relacionam com o Grupo Protege, a cobrança em ter profissionais vestindo um uniforme, portando um armamento, representando uma área tão importante no nosso mercado, que é a área de segurança, uma área de serviços fundamentais. A cobrança por capacitação e treinamento é intensa. Então, a nossa realidade aqui é de valorizar muito esse tipo de iniciativa. É um investimento, né? Não vemos jamais esse tipo de iniciativa como um custo, e sim como um investimento, pois prestar o melhor serviço aos nossos clientes e à sociedade representa
significa nós termos as pessoas melhor capacitadas possíveis para desenvolver esse papel, Luca. Muito obrigado, Alcides. É muito bacana. Eu, como consultor na área de segurança, como escritor, estudioso, analista, me soa como música ouvir essa frase da sua parte, que o treinamento, o investimento na capacitação não é custo, é investimento, na verdade, né? Isso é uma coisa muito importante. Assim como a segurança também no negócio, ela nunca pode ser vista como custo. Quando a gente tem uma interrupção do funcionamento do core business de uma empresa, ou seja, daquilo que ela se propõe a fazer por conta de uma falha de segurança, nós estamos comprometendo o negócio como um todo. A segurança, ela é um elemento importante. Eu gosto muito, viu, Alcides, de fazer uma comparação, muitas vezes, com o teatro, por exemplo. Você vai assistir uma peça, você vê os atores lá no palco, e você aplaude, você fica muito feliz com o desempenho de cada um deles, mas aqueles atores não performariam se não tivesse um sonoplasta na coxia, se não tivesse um iluminador, e são as pessoas que estão na retaguarda, que estão no backstage, vamos chamar assim, e aí é o nosso papel igualmente importante. Sem um sonoplasta, sem um iluminador, sem um contra-regra, não tem espetáculo, né? A gente aplaude o serviço principal, que é o do ator, mas sem a retaguarda não dá certo. E aqui, saindo aqui da formação, desse berço de qualificação que é a nossa universidade corporativa, ou a parte que o Venâncio e o Alcides cuida como gerente corporativo de educação, eu vou agora para o Ronaldo Tonelotto, porque o Ronaldo, ele é o responsável pelo time comercial. E eu quero entender aqui, acho que todas as pessoas que acompanham essa live precisam entender como isso fortifica, como isso dá robustez, Ronaldo, no argumento de vendas na hora que você vai oferecer para os nossos clientes os serviços que a Protege oferece. Oi, Luca. Oi, Alcides. Oi, Zipli, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. O tema é muito importante e ele colabora muito, obviamente, nos nossos argumentos, no nosso diferencial comercial quando vamos apresentar para o cliente. Isso tudo que o Alcides falou é fantástico, né? A universidade corporativa realmente é algo que veio e que deu um diferencial enorme para nós, para todos os colaboradores do grupo. Porque, assim, é muito importante, sim, treinar, né, os vigilantes, os porteiros, todos que estão lá na linha de frente. Mas a universidade corporativa, ela treina, ela dá cultura para todos nós. Para mim, para os meus executivos, para todos. E isso é muito importante. Você treinar, para na hora que precisar, você saber utilizar e saber o que vai fazer. Então, é fantástico isso. A gente expõe isso e faz com que o cliente se familiarize muito com isso, convidando ele até para participar dos treinamentos, ajudar a montar treinamentos. Acho que isso é importantíssimo, porque o cliente acaba se sentindo parte do negócio, sabendo o que a gente passa para os nossos vigilantes, o que a gente passa para os nossos colaboradores que estão lá no front. E isso é primordial, porque geralmente, na maioria dos clientes, o primeiro contato, né, como a gente costuma dizer, o cartão de visita dos clientes, dos nossos clientes, é o vigilante, é o porteiro. Então, ele está treinado, ele está capacitado, ele saber como atender as pessoas, o que fazer, isso é fundamental para o nosso negócio, né? Nós somos uma empresa de serviços, de pessoas para pessoas, seres humanos para seres humanos. Então, quanto mais capacitado, quanto mais conhecimento tiver, quanto mais treinado for, é melhor. E isso é aquele velho ditado, né? Isso ninguém tira. Isso é bom para todos e que acabam levando para a vida inteira. Isso é um ganho que a empresa, como o Alcides também comentou, investe, que é um prêmio para todos os colaboradores do grupo. Muito bacana. Eu ainda tenho mais um complemento de uma pergunta para você, Ronaldo, porque a Protege esse ano completa 50 anos. E o Alcides nos comunicou aqui que a Universidade Corporativa está completando 5 anos. Você que está há muito tempo na empresa, que tem acompanhado, obviamente isso faz parte do DNA da Protege, a requalificação. Eu mesmo participei de tantos treinamentos aí, e aqui fica claro que são aqueles para além da obrigatoriedade que a Polícia Federal nos exige, né? Isso para nós é mandatório, por óbvio, mas o que nós estamos falando aqui são de treinamentos extras, treinamentos complementares, né? E eu queria fazer uma extensão da pergunta que eu fiz para você
Ronaldo. Você que está há esse tempo todo na Protege, depois que foi criada a Universidade Corporativa, você sentiu uma diferença em relação à percepção dos nossos clientes, quando você vai lá apresentar a Protege para um futuro cliente e você apresenta a nossa estrutura da Universidade Corporativa, que você ou o seu time percebeu de diferença daquilo que acontecia antes e agora para esses últimos 5 anos com a Universidade Corporativa atuando de forma tão presente na qualificação das nossas pessoas? Boa pergunta, Luca. A gente sempre se preocupou com treinamento, né? Antes da Universidade Corporativa, nosso time operacional sempre faziam treinamentos muito mais em loco, né? Então, você tinha que evidenciar esses treinamentos, de certa forma, para os clientes, com lista de presença, com aquelas pesquisas, né, que acaba sendo feita de satisfação do treinamento. Então, de certa forma, era um pouco mais difícil de você evidenciar isso. Com a vinda da Universidade Corporativa, é significativamente visível o contentamento dos nossos clientes. Por quê? Hoje é uma plataforma e atinge todos os nossos colaboradores e até colaboradores dos nossos clientes. Então, os clientes ficaram muito animados e participativos, porque a gente consegue montar treinamento até fora, né, da questão de segurança, como você falou, os exigidos pela lei, mas a gente consegue complementar treinamentos com particularidades para aquele tipo de perfil de cliente. Então, a gente acaba desenvolvendo junto, e isso ele é estendido para os nossos colaboradores, para o próprio cliente, que ele valida e acaba fazendo esse treinamento também, e para os colaboradores dele, que lá estão, porque, assim, vira uma sinergia de todos que estão naquele ambiente, sabem do que estão falando, o que foi treinado. E essa questão deles poderem acompanhar a performance de cada um, também é muito bom, você consegue ter a percepção do quanto teve de engajamento, do que teve de melhora depois daquele treinamento, para que você possa cada vez mais se aperfeiçoar, né? É uma coisa que acaba se retroalimentando. A gente, depois que faz os treinamentos e vê o desenrolar do dia a dia dos profissionais, você vai aprimorando aquele treinamento, né? Onde teve uma nota melhor, você pode fazer ele de novo, você pode aprimorar, colocar coisas que apareceram depois daquele treinamento. Então, com a Universidade Corporativa, ficou muito mais ágil, ficou muito mais prático e fácil de você conseguir fazer treinamento, aplicar e mostrar o resultado disso para todos os envolvidos. Muito bacana. E agora, para a gente poder fechar o circuito aqui, né, tanto do Alcides na preparação, no berço do conhecimento, que é a Universidade Corporativa, o argumento de vendas e consequente melhor convencimento do cliente de quem que ele está escolhendo como parceiro de negócio, que é o Grupo Protege. Agora eu devo perguntar para você, Leandro, você que está ali na parte operacional, você que é responsável pelas implantações, como é que você percebe essa questão da entrega, da performance, como bem disse o Ronaldo, a partir desse DNA da Protege, de investir na qualificação das pessoas e também, sobretudo nesses últimos 5 anos com a Universidade Corporativa, como é que tem isso se revelado importante para você no dia a dia lá, na percepção do cliente com o serviço que a gente se propõe a fazer? Luca, primeiramente agradeço a oportunidade de participar desse fórum, aos colegas Ronaldo, Alcides. Bom, como eles bem falaram, a capacitação dos profissionais é muito importante, é um diferencial da Protege. Então, ela vai desde do nosso vigilante, do nosso controlador de acesso, até os gestores. Então, como eles já falaram bastante, eu queria trazer 3 pontos que eu entendo que são importantes, né? O aspecto do cliente, de nós gestores e também da equipe lá em campo. Do ponto de vista ali do vigilante, por exemplo, a capacitação dele traz maior segurança para ele exercer a atividade, né? Então ele se sente mais seguro, não tem a dúvida, né, do que realizar naquela determinada função, naquela determinada tarefa. Para nós gestores, quando nós temos esse programa, nós sabemos que quem está ali na linha de frente, na ponta, vai executar a atividade da maneira correta, da maneira adequada, seguindo todos os processos e protocolos. E para o cliente, eu entendo que o fundamental é ele principalmente olhar para o negócio dele
e ter a certeza de que a empresa que está ali fazendo a segurança vai fazer de forma bem feita e está preparada para agir em qualquer situação. Então, eu entendo que esses 3 pontos são importantes e fazem e tornam a Protege um diferencial aí no mercado com relação à capacitação. Maravilha. Muito bom. Fechamos a primeira rodada. Eu queria agora, até pegando um pouco do gancho que você disse, sabe, Leandro, da parte dos indicadores, né? Eu queria obter aqui, você como vai ser o terceiro a responder essa questão, talvez possa fazer um arremate, porque você já deu uma dica sobre esse aspecto na sua última resposta. Mas eu queria perguntar agora do ponto de vista do Alcides, com essa forte intenção e essa forte ação de investir na qualificação das pessoas, de proporcionar, por meio da Universidade Corporativa, Alcides, ferramentas para aperfeiçoar a entrega dos nossos vigilantes, e eu sei que isso é extensivo à família. O que você pode me trazer, e para todas as pessoas que acompanham essa nossa conversa aqui, de indicadores? O que eu quero saber agora são indicadores de eficiência. E é claro, sob o ponto de vista do Alcides, eu queria falar sobre clima organizacional, sobre senso de pertencimento, o que mudou de comportamento da nossa gente a partir do oferecimento de tantas ferramentas na parte daquilo que nós chamamos de long life learning, né, que é o aprendizado permanente, que é a disponibilidade de ser uma pessoa que estuda. Como é que você pode, no momento que você está aí na Protege, cuidando desse assunto, o que você sentiu de diferença, Alcides, em relação a isso que é disponibilizado, como eu disse, não só para os nossos colaboradores, mas também para os seus familiares, porque é extensivo alguns programas aí. O que mudou? E qual é o sonho de vocês? Ô, Luca, como é prazeroso falar desse tema aqui, né? A gente tem muitos indicadores, sim, e você tocou em um deles que para nós aqui foi um marco desde a implantação de uma iniciativa tão robusta, né, de capacitação, de desenvolvimento dos nossos profissionais. A questão do clima. Em anos anteriores a essa iniciativa, nós já tínhamos um ótimo resultado medindo aí o engajamento e o feedback mesmo dos nossos profissionais em relação à empresa, com uma pesquisa de clima bastante satisfatória, mas foi impressionante observar o salto desse resultado a partir da implantação da nossa universidade há 5 anos, né? Então, para você ter uma ideia, salto na casa de mais de 10%, né, em torno de resultado mesmo, efetivo. Nós, inclusive, fechamos a nossa última edição da pesquisa de clima, que agora é semestral no grupo, é um diferencial. Tantas empresas de mercado aí praticam essa modalidade anual e nós fazemos a cada 6 meses, com um indicador de 91% de favorabilidade e mais de 70% do nosso público respondendo. 70% é um número muito importante, considerando que nossos profissionais estão, a maioria deles, alocados em nossos clientes, muitas vezes não estão acessando as nossas filiais. Mesmo assim, a gente consegue fazer chegar esse programa importante a eles, para que eles possam preencher um questionário e nos dar feedback para a empresa também. Nós queremos saber se estamos no caminho certo. 70% do nosso público respondeu e nos dando aí um resultado de 91% de favorabilidade. Esses números foram uma crescente constante nesses últimos 5 anos e é um dos indicadores que nos mostra assim o quão importante foi esse investimento em educação. Ao receber esse tipo de capacitação para a sua função e também para a sua vida, e tal como você comentou, vou te parafrasear aí, música para os meus ouvidos ouvir aí falar de aprendizado para a vida toda, como você comentou, e é o que a gente quer, é um sonho, né, pregar isso, já que você também falou em sonho, comentar de que as pessoas já têm observado que a empresa investe nela para o exercício da sua função e para as suas vidas. Eles vão levar conhecimento para suas carreiras, para suas trajetórias, para a sua vida pessoal e agora também para suas famílias, que através da comunidade Protege, que é assim que nós intitulamos todos aqueles que se relacionam com o grupo Protege de alguma forma, nós tentamos transbordar, e já fazemos isso, todo esse conhecimento, além dos colaboradores pertencentes ao nosso quadro, mas também para os
familiares desses colaboradores, para os nossos prestadores de serviços, para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, para as próprias comunidades adjacentes às nossas unidades e até para aquelas entidades assistidas socialmente pelo Grupo Protege. Esse projeto ele veio para abrilhantar ainda mais a nossa iniciativa educacional. Para se ter um exemplo, a título de números, só no último ano foram mais de 150 mil horas de treinamento voltados aí, entregues pela nossa universidade corporativa, e dentre essas 150 mil horas, os mais de 1.000 beneficiários que não estão presentes dentro do Grupo Protege, mas sim são participantes ao entorno da nossa comunidade, a comunidade Protege, também representa um quadro enorme de horas de treinamento. Já são aí mais de 1.000 horas de treinamento também realizadas pelos familiares, por todas essas pessoas ao qual citei, inclusive clientes ao quais estendemos os nossos conteúdos. Então, veja bem, essa questão de olhar para o quanto investimos, mas olhar também o quanto isso retorna para as nossas pessoas, para a nossa gente, é muito gratificante. Ele traz aí um sentimento de que o investimento em educação, ele se justifica por si só, seja no campo da retenção, seja no campo do reconhecimento, né, do bem-estar também, né, queira ou não. A gente viveu um momento de pandemia aí no último ano, e também se alonga durante esse ano, e possuir iniciativas de educação à distância, que representam boa parte desse número de horas que eu estou comentando aqui, através de plataformas tecnológicas de aprendizado, já trouxe para a empresa uma facilidade. Nós já estávamos muito bem preparados para isso, e aquelas pessoas que tiveram que zelar pelo distanciamento social, as famílias que estiveram em distanciamento social, usufruir de cursos à sua disposição para aprimorar conhecimento, para trazer aí um bem-estar psicológico, social, mental também, porque aprimorar-se traz isso, né? Foi fantástico para nós, né? Então, a cada dia a gente recebe aí feedback muito positivo em relação a tudo isso. A gente citou pequenos, assim, exemplos de indicadores. No dia a dia são muitos, né? Inclusive aqueles que representam a qualidade mesmo da prestação dos nossos serviços através do feedback de nossos clientes. O caminho é por aí, Luca. Que bacana. Muito bom ouvir isso daí. Aliás, né, não é por acaso que a Protege tem sido uma empresa muito celebrada, né, e muito premiada também no mercado por conta de iniciativas tão atuais como essas que nós estamos comentando. E aqui eu queria levantar uma questão até um pouco polêmica, Ronaldo, para você, porque nós sabemos aí, isso é uma coisa do mercado, né, que muitas vezes há uma dissonância entre o pessoal do comercial e o pessoal do operacional, ou seja, o comercial muitas vezes vai lá, isso acontece em muitas empresas, eu sei que na Protege isso é uma coisa assim fora do nosso contexto, porque eu conheço essa empresa há muitos anos e vejo que há uma congruência do verdadeiro trabalho em equipe aqui, né? O nosso próprio diretor de recursos humanos, o Jorge, ele tem um texto que eu vi recentemente, onde ele fala que todos nós somos vendedores. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não importa se você é do jurídico, se você é do comercial, se você é da operação, você é responsável pelo bom nome da empresa, né? Mas a gente sabe, né, Ronaldo, que em algumas outras empresas, isso acontece no mercado, não é uma coisa que era do passado, ainda é presente, há uma dissonância entre o comercial e o operacional, ou seja, o comercial vai lá, fala mundos e fundos, encanta o cliente com o argumento comercial, e depois, às vezes, na prática, não é aquilo que o cliente observa na entrega do resultado. Mas a minha pergunta é em cima disso. Com todo esse investimento que a Protege tem feito, e mais precisamente nesses últimos anos com a Universidade Corporativa, e ainda falando de indicadores, que foi a pergunta que eu fiz para o Alcides, eu queria saber do seu ponto de vista na área comercial, diminuíram as reclamações, diminuíram as não conformidades que os clientes reclamavam, sobretudo com o comercial, nessa dissonância entre aquilo que foi ofertado e aquilo que de fato é experimentado? Ronaldo, como é que você pode traduzir isso para a gente em cima dessa experiência em qualificação e treinamento que a Protege vem fazendo? Diminuiu significativamente, Luca, porque assim, a gente sempre tenta fazer o contrário do que todo o mercado faz, né?
Então, realmente, isso é uma prática, né, no mercado, de ter essa dissonância. Mas a gente sempre se preocupou em ter muito cuidado e oferecer exatamente aquilo que a gente pode operar. Então, para isso, é importantíssimo, né, o entrosamento entre o time comercial e o time operacional. E a gente, os gestores, eles são fundamentais nisso. Ele tem que trazer tanto o time de operação, né, quanto o time comercial para andarem juntos, para estarem juntos nos clientes, para pedir, né, a questão da condição operacional que a gente leva muito a sério aqui, justamente para isso, para que não tenha problema e não impacte no cliente alguma coisa que o comercial acabou vendo e que o operacional pode ser que não consiga entregar. Então, é aquilo que a gente sempre enfatiza para todo o nosso time, né? O que começa bem, continua bem. Então, tem que começar bem com os dois andando junto, o time comercial e o time operacional. Fazendo visita técnica, olhando o que o cliente está pedindo, trazendo para dentro de casa, discutindo isso dentro de casa, e isso faz com que, desde o início, a gente tome conhecimento de quais são os problemas, de quais serão as dificuldades que nós vamos enfrentar, e a gente já começa a olhar para o futuro e propor soluções. E isso só pode acontecer quando os dois times estão engajados com o mesmo objetivo. Porque aí a gente, além de propor soluções, não só de vigilância, como de segurança eletrônica, a gente já começa a analisar treinamentos para a gente poder utilizar dentro da universidade corporativa, para que a gente possa ter uma recorrência nos treinamentos e acompanhar isso desde o começo. Então, assim, isso foi muito importante, isso é uma prática que a gente tem dentro do grupo, e que eu, e acredito que o Zipoli também, a gente imprime muito isso com os nossos times, porque senão, se começar mal, vai ser mal, e aí é ruim para todo mundo, principalmente para o cliente. E isso a gente não quer aqui de jeito nenhum. Quantas vezes, ou pelo menos me fala um pouco se esse fenômeno aconteceu com você, de ter entrado lá, oferecido um trabalho e depois dessa execução bem feita, o argumento de vendas sendo coincidente com aquilo que o cliente de fato experimenta, e você foi chamado lá, ou alguém do seu time foi chamado lá e falou assim, olha, nós queremos agora um cofre inteligente aqui, queremos agora fazer um trabalho com carga segura, né, ou com segurança eletrônica. Quantas vezes aconteceu isso? Isso tem acontecido de forma recorrente, Ronaldo? Tem sim, Lucas, isso acontece bastante, né, vem acontecendo há muito tempo, né, tem casos que a gente entrou no cliente fazendo um atendimento de ProAir, olha só, a gente começou fazendo um atendimento de ProAir, que era pegar as bagagens de um VIP, né, desse cliente que veio de fora, o atendimento foi bom. Para você ter ideia, hoje a gente tem a vigilância, tem segurança eletrônica e tem o transporte de valores. Então, a gente tenta usar muito isso, de você entrar no cliente de alguma forma. Hoje a gente instrui muito, né, nossos executivos, né, o pessoal da operação, a gente não vá ali travado numa solução. Vigilante ou segurança eletrônica, não. Que a gente vá como um consultor, ouvir o que o cliente tem, para que ele possa nos dizer e ele nos dar o máximo de informação possível para que a gente possa acontecer isso. Então, assim, isso que o Leandro falou, acontece muito, a gente entrar com uma segurança eletrônica, depois disso que o cliente começa a conhecer a qualidade, ver, né, a capacidade dos profissionais, que isso é muito importante, ele começa a abrir um pouco mais as portas para a gente e dando espaço para que a gente possa oferecer para ele soluções mais integradas. Desde a vigilância, de uma carga segura, de um treinamento, de um cofre, de um transporte, enfim. E isso é uma outra parte importante dos treinamentos que o grupo faz, porque todos os nossos executivos sabem e treinam todos os produtos do grupo. Então, ele pode não ser um especialista naquilo, mas ele sabe, na hora que você está na frente do cliente com uma pergunta básica, ele já consegue responder, porque é obrigatório ele fazer o treinamento dentro da universidade corporativa de todos os produtos do grupo. Isso de entendimento básico até forma de comercialização. Então, isso é importantíssimo, e eu acredito que é por isso que a gente vem cada vez mais conseguindo, né, entrar no cliente
por um pedido dele e depois expandir nossos produtos lá dentro. Maravilha, muito bacana ouvir isso. E eu queria agora, para a gente fechar a nossa conversa aqui, falar de uma coisa que eu tenho observado na Protege. Eu muitas vezes fui nas bases operacionais conversar com os nossos vigilantes de carro forte, e quantas vezes eu chegava numa base e via lá um gerente operacional da nossa base que tinha sido vigilante de carro forte, depois chefe de equipe, depois supervisor, e aí foi fazer uma qualificação interna na nossa universidade corporativa, num programa de trainee, e hoje é gerente de base. Ou seja, a gente aproveita as pessoas com os talentos que possuem para poder experimentar novos desafios na mesma empresa. E é em cima disso a pergunta que eu quero fazer a última rodada da nossa conversa aqui. Alcides, como é que isso tem funcionado? Como é que a importância desse plano de estruturação de carreira tem sido aí algo importante e determinante para a nossa eficiência junto aos clientes? Luca, é fundamental você ter tudo isso muito bem estruturado, e olhando para o nosso passado, a gente olha o quanto a gente evoluiu, e olhando para o nosso futuro, a nossa visão é sempre de queremos continuar evoluindo, sempre, né? Nosso plano de carreira hoje já preenche 50% no mínimo das nossas vagas mensais. Você comentou um exemplo que nos orgulha demais. Nós temos diversos gestores nas nossas unidades operacionais que vieram ali do primeiro cargo, aquele mais iniciante no grupo, um porteiro, um vigilante, e foram fazendo carreira dentro da empresa, né? Isso por conta das oportunidades que ele foi tendo e dos investimentos que foram sendo entregues em termos de capacitação e desenvolvimento desse profissional. Então, por exemplo, o programa de trainees que você comentou é apenas um deles, né? Nós olhamos desde o nosso aprendiz, através do Geração Protege, que é um programa bem importante para nós, além de preencher quotas de profissionais para uma obrigação legal, a gente sempre vai além disso. Nós desenvolvemos esses aprendizes para ingressar numa carreira dentro do grupo, para tornar-se um profissional, aquela pessoa tornar-se um profissional. O vigilante é a mesma coisa, ele tem um plano de carreira todo bem estruturado aqui, ele pode começar como um vigilante patrimonial e terminar como um chefe de equipe na sua carreira, e o terminar é entre aspas, né? Porque aí depois ele pode transbordar essa carreira aí para as posições de liderança, e através das outras iniciativas da nossa universidade, como o PDL, por exemplo, que é o nosso Programa de Desenvolvimento de Líderes, potencializar essa liderança para se tornar um líder cada vez mais efetivo. Nós temos o programa Formar, que é um programa voltado a bolsas de graduação, o estudo formal. É uma alegria imensa saber que mais de 100 colaboradores do nosso grupo preenchem bolsas de ensino superior, bolsas de estudo integral, para poder preencher aí uma vaga de plano de carreira, uma vaga de recrutamento interno, né? Dessas 100 bolsas, mais de 50 vigilantes. Então, pessoal nosso, público operacional, onde a empresa está investindo diretamente para planos de sucessão. Por aí vai, Luca. O aprendizado para nós aqui, ele representa a entrega ao nosso cliente com eficiência, né? E todos esses resultados que nós vamos observando a partir aí do plano de carreira, a partir da construção dessa potencialização de conhecimento e de competências comportamentais e técnicas para o desempenho das suas funções, torna para a gente aqui uma oportunidade enorme aí de alavancar essas carreiras profissionais, e isso para nós é só retorno positivo mesmo, né? A retenção dos nossos profissionais é um dos retornos positivos, então não à toa nós temos aí profissionais completando 10, 20, 30 anos de organização, que fazemos questão de celebrar junto a eles, né? Muitos deles gerentes, como você citou, e que ingressaram no grupo numa função mais elementar. Então, o grupo, ele tem essa característica de investir nas pessoas, né? Nós levamos mesmo esse lema de pessoas para pessoas ao pé da letra, Luca. Que bacana. E, Ronaldo, eu queria complementar com você, como é que é você, como gerente da área comercial, ter essa segurança de saber que ao fazer uma implantação num novo cliente, você pode contar com o pessoal do RH,
de pegar uma pessoa que eventualmente já foi um vigilante, já foi um supervisor, para assumir uma posição de coordenador, para ajudar a implantar algo que ele já tem como experiência por conta dessa própria oportunidade que o grupo ofereceu. Como é que é esse conforto para você do comercial? Isso é muito bom, né, Luca? A gente tem um argumento, e quando a gente sabe que a coisa acontece, a gente tem mais propriedade, a gente vai mais afinco, né, para falar para o cliente. Então, essa questão do plano de carreira é sensacional e é uma coisa que realmente funciona. E a gente evidencia isso, mostra isso para o cliente com exemplos. Eu, por exemplo, na minha equipe, eu tenho hoje uma executiva comercial que ela começou como vigilante. Então, a gente tem isso disseminado na empresa inteira, como você bem disse, gerentes de base, gerentes regionais que começaram como vigilantes e foram crescendo dentro da empresa. Isso dá um argumento, dá uma robustez que facilita a você comprovar isso para o cliente. E uma coisa que é muito interessante, né, nas andanças, vamos dizer assim, comercial, é quando você fala isso, o próprio cliente já tem conhecimento disso, porque o trabalho já é feito com capacidade, com qualidade já há tanto tempo, que isso, como a gente costuma dizer na Rádio Peão, ela se prolifera. Os próprios vigilantes de outras empresas querem trabalhar no grupo por causa que sabem que tem essa oportunidade. Ele sabe que ele pode começar como um porteiro e chegar como um gerente de base, porque isso é fato, acontece. E isso, quando acontece, acaba sendo disseminado entre várias camadas de colaboradores do grupo. E quantas vezes eu não tive cliente, que aí eu acho que é a cereja do bolo, cliente pedindo para que a gente liberasse colaboradores nossos para ir trabalhar no cliente. Isso já aconteceu várias vezes e isso nos deixa muito felizes, porque você vê que como a gente falou no começo, né, esse investimento acaba agregando para a vida daquele colaborador, que conseguiu, né, com os primeiros passos que a gente disponibilizou, conseguiu melhorar, aperfeiçoar, ter mais capacidade, ter mais cultura, e isso só fez bem para a vida dele. Eu acho que isso é importante dentro de um ecossistema profissional e gratificante você ver que pessoas estão, né, progredindo e melhorando e tendo uma qualidade de vida melhor graças a um trabalho conjunto que um grupo como esse faz. Da minha parte, eu agradeço cada um de vocês por ter cedido um tempo na agenda de vocês para estar conosco aqui, compartilhando cada um sobre o seu ponto de vista, né? O Alcides da formação, da qualificação, das políticas de gente de gestão, o Ronaldo com argumento comercial e essa sua relação com os nossos clientes, que com certeza, graças a esse empenho da Universidade Corporativa, facilita o argumento de vendas, e você, Leandro, também, que aqui nos mostrou e confirmou tudo aquilo que é o ideal, né, de fazer uma boa entrega para o nosso cliente e, mais do que isso, né, apresentar para ele a possibilidade de duas coisas: estender as nossas relações de trabalho com ele e, sobretudo, criar relações duradouras com os nossos clientes, né? E a você que acompanhou a nossa live aqui, muitíssimo obrigado por estar participando, por ter tido interesse de acompanhar essa conversa aqui com 4 profissionais espetaculares, com diferentes pontos de vista sobre os seus respectivos segmentos, e eu tenho absoluta certeza que se a Protege, que este ano completa 50 anos e vai continuar nessa trajetória, só tende aí a nos dar muito mais alegrias e representar muito bem o segmento de segurança privada no nosso país, para fazer desse país grande um grande país. Muito obrigado a todos e até a próxima live.